Olá, tudo bem? Estou aqui em mais uma live do Aprenda Mais, a live de sexta-feira que eu divido com vocês um pouco da minha experiência e as coisas que eu mais atendo aqui no consultório. E o tema de hoje você ajudou a escolher, que é a relação da postura, né, com a coordenação motora. Então tá aqui, qual que é a relação da postura com a coordenação motora. Então eu quero convidar você a chamar mais alguém que você conhece, o professor do seu filho ou algum fisioterapeuta que gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. A semana, a semana passada eu achei que eu estava falando muito rápido e que era pouco tempo e na verdade não. Quando eu percebi, tinha dado até mais um pouco do que 20 minutos. Então, muito bem, a Irene, ai que legal, a Heloísa, a Paola, tudo bem com vocês? Dá dando para ouvir certinho? Só me dá um joinha se está ouvindo, que daí eu vou seguindo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é postura. Então, postura é muito longe de ser aquela coisa estática que quando a gente fala essa palavra postura, parece que todo mundo se ajeita, abre o peito, não é assim? Eu acho que isso aconteceu com você aí. Eu falei postura e você tentou se ajeitar um pouquinho na cadeira aí, né? De como que você estava. Mas postura, ela não é apenas isso. E postura não é uma questão estática. Dentro de postura, a gente tem a posição do corpo, né? Então, a posição agora, eu estou sentada, olhando aqui para o meu celular. Tem a atitude, né? Então, assim, o que você olha e o que você vê em mim agora? Eu tô triste, eu tô feliz, eu tô dinâmica, eu tô parada. Que imagem eu passo para você com essa postura? E tem também os aspectos físicos, né, da postura. Próximo. Então eu coloquei aqui, olha, como posições do corpo, né, a postura e a posição do corpo. Eu tenho, claro, aquela função estática, parada, como eu acabei de falar para você, e como a maioria das vezes a gente interpreta como postura. Mas dentro da postura eu também tenho as questões dinâmicas, né? Então, caminhar, eu preciso de adotar uma certa postura para caminhar. Nessa foto, por exemplo, ó, aparece do lado direito aqui para mim, tem a Jennifer, minha sobrinha, que eu estou usando essa foto com autorização dela, da mãe, do pai, de todo mundo. Ela está aqui numa aula de equitação e ela precisa se portar de uma certa forma sobre o cavalo, senão o cavalo corre, não obedece ela, ou seja, é uma postura estática para uma ação dinâmica. Na foto aqui no Pilates é o Pedro, também usa essa foto com autorização da família. Ele está fazendo um exercício de Pilates. Eu já falei dele aqui no meu Instagram. Ele tem uma questão do quadril. A gente está reabilitando, ele está super bem e ele está aqui adotando uma postura para fazer o exercício. Então, dentro das funções do corpo, né, para eu adotar uma postura, eu preciso saber que função eu quero, se ela é estática, se ela é dinâmica e também levo muito em consideração o meu cotidiano. Qual que é a minha profissão? Eu sou fisioterapeuta, eu agacho, levanto, ponho a mão no chão a todo momento. Eu preciso adotar certas posturas para preservar o meu corpo. Um praticante de esporte dentro do campo, dentro do, sei lá, do local onde ele está praticando esporte, ele também precisa adotar certas posturas para poder praticar aquele esporte. Só um pouquinho aqui. Então vamos falar qual que é a atitude da postura, né? Então dentro da atitude eu tenho a questão do comportamento, estresse e fadiga, satisfação, insatisfação, felicidade e tristeza. Como eu disse agora, como que eu mostro
da minha postura que eu tô triste? Normalmente os ombros para dentro, a cabeça meio inclinada, né? A face toda voltada um pouquinho mais para baixo, não tenho muitas expressões faciais, os joelhos para dentro, os pés para dentro, né? Muitas vezes a mão no meio das pernas ou o braço cruzado. Eu mostro com o meu corpo uma linguagem corporal a minha satisfação ou a minha insatisfação. Eu vou encontrar uma pessoa, né? Faz de conta que não é em tempo de pandemia, eu já abro os meus braços querendo um abraço. Tudo isso é mostrado através dessa atitude, desse comportamento do meu corpo. E também eu preciso levar em conta questões do aspecto físico, né? Então você tem algumas questões genéticas, por exemplo, eu quero usar essa imagem que está exatamente aqui abaixo de mim. Aqui, olha, é uma foto, né, de perfil. Então, é uma cifose bem importante, né? Eu uso esse raio-x com autorização da família. É uma cifose bem importante, né? Onde, ó, a coluna dessa criança está bem curvada mesmo. E esse aspecto dessa postura aqui é genética. Ele tem essa postura, a fisioterapia pode fazer alguma coisa por ele, mas não pode fazer tanta coisa assim, porque ele já tem algumas calcificações. Isso tem a ver com a genética dele, né? E traumas físicos também, às vezes um acidente, uma fratura, pode também modificar a postura. Defini bastante postura, agora eu quero definir um pouco de coordenação motora para que a gente consiga fazer esse link. Então, coordenação motora é a capacidade de a gente usar, né, de forma bem eficiente os músculos esqueléticos, né, o músculo do meu corpo. Os grandes para uma ação mais global e os menores para uma ação mais refinada. Então, a gente pode dizer que a coordenação motora é a minha capacidade de dominar o meu músculo naquilo que eu quero fazer. Por exemplo, se eu olhar alguém dançando balé, eu vou olhar, vou tentar imitar, posso até achar que eu estou fazendo igual, mas eu não tenho aquela coordenação, ou seja, aquela capacidade de dominar os meus músculos a ponto de dançar daquela forma. Então, a minha coordenação motora para aquela atividade, o balé, por exemplo, é pobre, né? É nesse sentido. E a coordenação a gente pode dividir ela em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, a grossa ou a global ou a geral, como é dita, essas três nomenclaturas é para a mesma coisa. Você tem algumas funções, né? Então, andar, rastejar, pular, então isso tudo você está trabalhando essa coordenação global. As específicas, como eu acabei de citar, então a específica ela é geralmente para um esporte bem específico, ou futebol, que eu falei da coordenação bem específica do pé, do drible, o balé, né, que é bem fácil da gente perceber essa coordenação específica, e a fina, então funções como escrever, tocar piano, recortar, digitar, pintar, né? A gente pensa muito na fina como se fosse só com a mão, mas um drible, por exemplo, de futebol é uma coordenação motora fina, ou, por exemplo, um saque assim de vôlei tão preciso, né? Que vai chegar lá naquele local, é uma coordenação motora fina, específica e global. Então a gente não tem uma ou outra, nós temos todas elas trabalhando junto sempre, quase que ao mesmo tempo. Deixa eu ver qual que é agora, que eu me perdi um pouco aqui. E aqui eu tenho a foto de duas princesas que eu uso com autorização da mãe, acho que ela está aqui. Da Sofia e da Radassa, e eu coloquei essa foto para mostrar o seguinte. Então a Sofia ela está adotada, né, numa postura muito parecida com a postura que a gente usa de RPG, e eu coloquei aqui abaixo a Radassa fazendo uma pintura de mão. Então por que a gente trabalha essa parte global da postura para ter alguma coisa fina na coordenação?
E é aqui então que eu vou entrar então com toda a relação, né, desse conceito todo. Então eu tenho aqui um boneco e eu queria dar alguns exemplos, né? Então ele tá de costa para vocês, tá de frente para mim. E aqui tem a coluna, né? E bem aqui nessa região, ó, a gente tem um músculo bem grande que chama grande dorsal. Ele sai desde aqui da espinha ilíaca, ele vai até mais ou menos a metade da torácica, ele pega um pedacinho do úmero, pega também as costelas, e ele, imagina só, quando a gente está numa posição de cifose, né? Que é aquela posição com C, ó, esse bonequinho tá olhando para lá. Imagina só que ele tá numa cifose, ele tá aqui, ele prende o úmero, porque ele está numa carga máxima dele, ele prende aqui o quadril. Então, um músculo aqui, ó, da minha postura, que se insere aqui na minha coluna, olha o que pode acontecer. Ele prende parte aqui do braço, e aí, ó, essa comunicação aqui, ela transfere para o cotovelo, que transfere para o punho, que transfere para o polegar, que é onde eu tenho a grande maioria da coordenação motora fina. Eu dei um exemplo. Um outro exemplo que eu gostaria de dar sobre postura e coordenação, as crianças, né, em idade escolar. Então, ele senta, né, aqui. E digamos que agora, nesse tempo em que a gente está aqui escola, as crianças às vezes estão adaptadas em casa, não necessariamente com os pés no chão, e aí elas ficam com os pés aqui soltos, com o quadril para dentro e escorados aqui em cima da mesa. Com o abdômen solto, né, por exemplo. Quando eu tenho uma atitude, tenta agora nesse momento, se você está sentado, de tirar os pés no chão. Deixar como se o pé tivesse pendurado. Veja que peso que isso traz para o seu quadril e que peso que isso traz para o seu ombro. É a comunicação do grande dorsal, como eu falei para você, que ele sai daqui de baixo, ele passa por todas as vértebras, por algumas vértebras e costelas e se insere aqui. Também tem um pedacinho dele que vem até o úmero. E isso prende o seu braço, né? Então aí a gente entra num conceito, né, do conceito do Bobat neuroevolutivo, que você tem um sistema ABC, que você tem o A de apoio, né, o A de alinhamento, então você precisa ter o quadril, os isquiotibiais alinhados, o B de base, então apoio dos pés no chão, o C de centro, que é uma musculatura boa aqui do tronco, para quê? Para que você tenha membros superiores e membros inferiores livres. Então, por maior que seja o seu treino fino de mão, de braço, se você não tem um apoio de pés, de isquiotibiais, né, do quadril, esses dois ossinhos que a gente sente aqui, quando senta, você não tem os braços livres. Então, a maior relação que a gente pode ter de postura e coordenação motora é um corpo alinhado, um tronco bem alinhado. Então, toda a relação de tronco aqui bem alinhado para que eu tenha braços e pernas livres. Quando, por exemplo, eu recebo uma criança, como eu citei o exemplo do Pedro na foto, que tem uma questão do quadril, qual que é a relação de eu soltar esse quadril, deixar esse quadril bem tranquilo aqui, para ele driblar, por exemplo, uma bola no futebol. Então eu preciso com ele não só ficar alongando aqui quadril, eu preciso deixar toda essa parte do tronco bem forte, toda essa linha lateral aqui do corpo dele bem estável, para que ele consiga aqui na ponta realizar a coordenação motora fina dele. Vamos trazer aqui para uma pintura. Então, eu vou sentar ou em pé, mas eu preciso apoiar os meus pés de forma bem importante mesmo, não é um apoio simples. Eu preciso ter o apoio aqui do quadril bem alinhado, para quê?
para que os meus membros superiores estejam livres e eu consiga cumprir a minha função aqui de coordenação motora fina das mãos. Digamos assim, um outro exemplo, eu estudei piano desde criança, né? E eu tive por bastante tempo um piano de 1/3 de caudas. E eu tive esse piano até uns 2 ou 3 anos atrás. E meu filho era bem pequenininho e ele brincava embaixo do piano, ele gostava de fazer uma cabaninha embaixo do piano. E ele tinha 1 ano e meio, 2 por aí, e toda vez que ele ia levantar, ele desviava do piano e saía andando. E às vezes ele estava em pé num outro lugar e fazia um desvio assim, aí ele olhava, acho que é porque ficava pensando, será que eu estou embaixo do piano ou não? Quando ia algum amiguinho dele lá em casa, o pessoal, eles sempre batiam a testa. 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez não batia mais e fazia o desvio para sair. Isso também é coordenação motora fina, tá? Então esse rearranjo do corpo postural também é uma coordenação motora. O que eu gostaria que ficasse dessa aula para você? Que postura não é estático, não é, e que coordenação motora não é apenas escrever. Muitas vezes as escolas se preocupam com a coordenação motora, por quê? Porque na fase da escrita é a hora que ela vai se preocupar, né? Mas, aproveitando esse link, eu quero responder aqui uma pergunta que eu recebi ontem. Não foi uma pergunta, foi um desabafo de uma mãe, que eu coloquei a caixinha de perguntas, né, dizendo que na escola dos filhos dela, que tem entre, acho que 7 e 9 anos, não me recordo, os professores gostam muito de tirar o recreio da criança ou a aula de educação física como um castigo para essa criança que não foi comportada lá naquela aula estática, né? Então eu gostaria de falar como fisioterapeuta e também como mãe em minha defesa, que meu filho sempre foi bastante elétrico, bastante mesmo. E eu me lembro uma vez quando eu fui ter uma reunião com a professora dele do 1º ano e que o meu filho estuda na mesma escola, né, desde 3 anos, e uma vez eu cheguei e falei assim, tá tudo bem com ele? Ela falou assim, tá, agora ele só cai da cadeira uma vez por dia, e deu risada, tal, porque ele sempre foi muito elétrico, ele continua sendo assim, ele continua derrubando as cadeiras mesmo com 12, 13 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Criança é movimento. Número 1, criança é movimento. O nosso corpo, ele tem despertares sensoriais. Você está sentado e você faz assim, ó, dá uma mexidinha porque você sentiu uma necessidade de aumentar a vascularização e de melhorar a sensação. A criança tem isso o tempo inteiro. E quando a gente manda uma criança engessar demais, ficar muito quieta, presta atenção, fica quieta, olha aqui para mim, muitas vezes o que a gente está fazendo é diminuindo a parte sensorial dessa criança. Isso aí é assunto para muitas lives e muitas histórias. Eu só queria deixar mais resumido aqui que, assim, tirar da criança o movimento por causa de um castigo e tal, isso aí não é uma atitude de um educador. Pode até ser atitude de alguém que está lá para ensinar alguma coisa, mas não é atitude de um educador, porque na educação a gente engloba várias coisas, não é só a questão cognitiva e de conteúdo, nós temos também toda a parte motora. Uma das aulas que vão aparecer aqui nas sextas-feiras vai ser sobre analfabetismo motor, então mais adiante nós vamos falar sobre esse conteúdo de forma mais específica. Então, resumindo, postura não é estático, postura comunica, postura é dinâmica, um corpo equilibrado tem uma boa postura e a gente precisa de uma boa postura para desenvolver um bom trabalho de coordenação motora, seja ela fina, global ou específica. E eu quero terminar com uma frase muito interessante que eu anotei aqui da Diane Lee, já não é viva, né? Alguém que já fez, estudou muito postura, e ela diz assim: quem grita não é o ladrão. Então eu quero encerrar com essa frase e vou usar aqui o modelo de tensegridade para dizer o seguinte, que se esse músculo branco aqui, que eu estou usando aqui, tá? Tiver folgado,
Folgado pode ser frouxo, pode ser inflamado, pode ser... De alguma forma ele não faz a ação dele. Ele sobrecarrega, ó, esse outro aqui, esse outro e esse outro. E muitas vezes lá no seu consultório, o seu paciente vai aparecer com dor nesse e nesse. E eles não são os ladrões, eles são as vítimas, ó. O ladrão tá aqui. Então, sempre que você for avaliar um paciente, saia um pouco da queixa e olhe em volta da queixa. Pense sempre que a queixa dele é quem está gritando, é a vítima, não é o ladrão, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, você pode mandar para mim por e-mail. Eu tenho um grupo de WhatsApp que na bio do Instagram você consegue entrar, lá eu também posso responder suas dúvidas. Lá também eu mando os artigos em que eu baseio as minhas aulas aqui. E também eu tenho uma aula aqui também na bio do Instagram falando sobre o cenário, né, a pediatria, o que a fisioterapia pode fazer na pediatria, além da cardiorrespiratória e da neurologia, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, não vi nenhuma pergunta aqui. Se você quiser mandar, ainda temos aqui 2 minutinhos para responder. Mas também você pode comentar, eu vou deixar a live salva aqui e também em outros canais. E até sexta-feira que vem, na segunda-feira, eu vou colocar para você lá de novo a caixinha para você escolher a próxima aula, tá bom? Até mais e bom fim de semana para vocês.